O que acabou resultando na internet mundial foi a solução tecnológica construída na CERN, misturada ao sonho hippie. Não é de se admirar, então, que a internet tenha colidido com as noções convencionais de ordem social e hierarquia. A grande revolução, que eu acho, foi deixar as pessoas bem livres, restringir o mínimo possível. Ela permite você publicar o que você quiser, permite você publicar em qualquer formato. Mas a coisa verdadeiramente importante foi ela poder ter sido feita em um servidor sem ter que pedir a mais ninguém, sem ter que se registrar. Na maior parte da história ocidental, você tinha uma estrutura de autoridade que era vertical. Deus no topo e você embaixo, e o pai, o papa e o rei, e quem quer que fosse, em algum lugar acima de você. E, de repente, a autoridade, como matéria técnica e política, se tornou horizontal. Quando você ouve pessoas como Berners-Lee e todo o resto do pessoal que idealizou essa noção, pela primeira vez na história, nós criamos algo sem um centro, que não pode ser controlado. A razão para criarmos isso é porque essas pessoas se opunham à noção de hierarquia e autoridade. Então não foi um acidente. Eles criaram o seu sonho ideológico. E houve mais uma coisinha que transformou a internet em um tipo de criptonita, ameaçando subverter a sociedade e o modelo econômico do século XX. Ela foi dada às pessoas de graça. Tim Berners-Lee é uma pessoa que inventou algo de poder inacreditável, mas que virou suas costas para qualquer tipo de lucro em cima disso. E eu acho que devemos homenageá-lo, não só por sua genialidade, mas porque a internet mundial deu certo, porque ele a abriu. Porque ela é gratuita para todos usarem. É uma fonte realmente aberta nesse sentido, e ele deveria receber agradecimentos diariamente por todos que têm algum prazer ou lucro através da internet mundial, por esse ato supremo de generosidade, altruísmo e idealismo. Tim criou uma caixa de ferramentas que deu para o mundo e disse: eu criei essa caixa de ferramentas, não sei ao certo o que fazer com ela, mas vejam o que vocês podem fazer com ela. E ao dar isso, ao invés de controlá-la, ele começou todo esse processo de inovação social e cultural. Mas o próprio sucesso da internet criaria um gigante. A ideia de que ela era um espaço criativo, onde todos podiam participar igualmente, foi rapidamente confrontada por um modelo bem diferente, que viu a internet como um espaço para comprar e vender, ao invés de compartilhar. Esse fato iniciou um ciclo constante de revolução e contra-revolução, que ainda modela a internet até hoje. E para entender a natureza desse conflito, nós temos que voltar no tempo. O ano era 1975. Pink Floyd tocava no rádio. Tubarão estava nos cinemas e a guerra do Vietnã recém terminara. Mas era também o ano em que um jovem desistente de Harvard, chamado Bill Gates, chegou a Albuquerque, Novo México. Gates foi para o Novo México para trabalhar em uma pequena companhia chamada MITS. Há 30 anos, alguns dos maiores clientes da MITS eram entusiastas de foguetes amadores. Foguetes. Queríamos fazer algo mais do que lançá-los para cima e depois vê-los descerem. E a MITS criou os primeiros pacotes pequenos de ferramentas para que pudéssemos extrair dados. Mais ou menos da mesma forma que extraímos dados para os nossos computadores hoje. A MITS logo passou para eletrônicos mais sofisticados, criando um dos primeiros computadores caseiros com preço acessível. O Altair 8800. Ajudando a desenvolver a revolução que levou ao mundo conectado de hoje em dia. O computador pessoal foi o modelo ideal para a criação da internet. Teriam que ter milhões dessas máquinas comuns para fazer algum sentido. Bill Gates estava desenvolvendo BASIC, uma linguagem de programação para o Altair. Ele viu o potencial de ganhar muito dinheiro com esse software, numa época em que a maioria dos usuários de computadores pessoais os usavam como hobby e davam os programas de graça.
Ele acabou indo para a feira de computador na costa oeste. Lembro dele. Estávamos trocando software naquela época e aí eu me lembro desse cara de terno dizendo a todos: não deviam ficar dando softwares uns para os outros, deviam ser pagos pelas descobertas, e rimos deles. Sério? E o que você acha que mudou? Acho que ele é um cara muito rico. Gates negociou os direitos de cada cópia do software Altair que foi vendida. Então, quando ele descobriu que membros do Computer Club na Califórnia estavam fazendo cópias piratas, ele ficou furioso. Bom, nós tínhamos uma cópia da fita que a livraria do nosso clube tinha comprado. E um membro do clube pegou aquela fita emprestada por 2 semanas. Quando ele voltou, tinha 4 cópias e nós recebemos uma carta do Bill Gates. Ele estava todo chateado. Afinal, você sabe que está copiando o software e não deveria, porque você basicamente tem que pagar pelo que usa. Quando nós começamos a Microsoft, algumas pessoas estavam copiando a fita do BASIC. Eu disse numa carta: nós vamos criar mais softwares se mais pessoas nos pagarem. Algumas coisas devem ser de graça, outras não. 20 anos depois, Bill Gates e a Microsoft recomeçariam essa batalha online. O software para a internet mundial foi dado de graça, porque Tim Berners-Lee, como os pioneiros de antes, acreditava que o mundo online deveria ser sobre o ideal de compartilhar. Para Bill Gates e outros como ele, era simplesmente a maior oportunidade de grandes negócios do século. A internet do começo parecia um desvio radical dos negócios tradicionais. Havia essa outra dimensão para a experiência humana, que é muito difícil de relacionar com os dias de hoje, que não tem nada a ver com o dinheiro. Quando os negócios vieram para a internet, o objetivo do jogo era faturar com ela. Antes da rede, a internet era administrada por um corpo público e os negócios eram proibidos. Isso só foi derrubado em 1994. E essas duas ideologias opostas travariam uma batalha pela alma do mundo online. O conflito mais significante ocorreu em 1995, quando a Microsoft lançou o Internet Explorer e derrotou todos os concorrentes. Ela praticamente forçou todas as fábricas de computadores a venderem suas máquinas com ele pré-instalado. De uma hora para outra, a Microsoft acabou com mais de 90% do mercado. Isso é um software. Podemos fazer qualquer coisa. Só uma ação legal por parte do governo preveniu a dominação total e o risco da internet se transformar em uma experiência da marca Microsoft. A Microsoft é um monopólio e se empenhou em práticas anticompetitivas que feriram a inovação e limitaram a escolha dos consumidores. Mas a batalha legal não era só sobre a Microsoft. Era sobre duas ideias completamente diferentes de como a internet deveria ser. Eu acho que desde o começo existem 2 visões contrárias sobre o uso da internet. Uma é de que a internet é o lar da colaboração, do compartilhamento, da liberdade de informação, da oportunidade das pessoas criarem coisas juntas em plataformas abertas e compartilharem ideias. E isso está embutido na cultura hippie do clube do computador caseiro, logo no começo dos anos 70. E tem a outra visão, que é a visão do tipo Bill Gates e da indústria Microsoft, que é: espera aí, como a gente vai pagar o aluguel? A regulamentação do governo cortou as asas da Microsoft, mas a ideologia comercial que ela representava passou a predominar. Nessa era de explosão.com, parecia que a internet já estava madura para a exploração de negócios, mas logo o equilíbrio de poder mudaria mais uma vez. O Internet Explorer popularizou a internet para milhões de pessoas, que agora começaram a aprender o que ela podia fazer para o bem e para o mal. O seu potencial e o nosso potencial se tornaram um desafio às noções tradicionais de propriedade, criatividade e poder. O potencial de nivelamento anti-negócios da internet estava prestes a reemergir de uma forma nova e chocante. Ele iria enfraquecer séculos de antigas noções sobre direitos autorais e propriedade. A história começa com um adolescente de 18 anos em um dormitório de faculdade. Eu comecei com isso porque achei empolgante. Era apenas um tipo de projeto pequeno.
E terminou alguns anos depois, deixando uma indústria de bilhões de dólares de joelhos e mais esperando na fila. Pessoas fazendo downloads de músicas do Metallica. Eles querem processar todo mundo com idades entre os 13 e os 30. Acho que não vai dar. Eu acho que eu estaria mentindo se dissesse que eu não tinha nenhum medo de ir parar na cadeia. A indústria da música foi apenas a primeira de muitas a descobrir que a internet podia destruir os modelos já estabelecidos de negócios. Em 1999, Sean Fanning lançou um pequeno software na internet chamado Napster. Ele teve a ideia inicialmente em sua faculdade. Eu tinha um colega de quarto que gostava de músicas de rap desconhecidas. E foi nessa hora que eu comecei a pensar na ideia de que as pessoas poderiam ter um software que as permitisse compartilhar sua coleção de música, bem como ter acesso às coleções das outras pessoas. O Napster se aproveitou da mudança da música do CD para formatos digitais como o MP3, que eram fáceis de serem copiados e compartilhados. Permitiu que os usuários da internet em qualquer lugar do mundo pudessem compartilhar música ilegalmente uns com os outros gratuitamente, ao invés de pagar por isso. O software puxava informação sobre música em qualquer computador conectado a ele. Os usuários podiam procurar por músicas nessa gigante base de dados. Quando achavam o que queriam, o Napster conectava o computador armazenador do arquivo com a pessoa que o queria. Com um clique do mouse, a pirataria se tornou global. O sonho de nivelamento da internet produziu um resultado mais sinistro ao encorajar milhares de pessoas a desrespeitarem a lei pela primeira vez. A banda Metallica se tornou a improvável porta-voz da indústria musical. Se você tem o direito de baixar músicas de graça, digamos então que você é um bombeiro ou mecânico ou o que quer que seja, então eu tenho o direito de ligar para você a qualquer hora para consertar o meu encanamento de graça. Ou você tem que vir consertar o meu carro da próxima vez que estiver com um problema de graça. Eu nunca imaginei que, ao criar o Napster, ele mudaria a indústria da música no nível a que chegou. Mas eles com certeza sentiram a dor de serem forçados a entrar em um mundo com distribuição digital. Depois de 2 anos de batalha legal, em 2001, o Napster foi controlado e depois encerrado. Mas outros serviços mais sofisticados simplesmente tomaram seu lugar. Hoje em dia, na Inglaterra, a indústria do entretenimento alega que 95% da música compartilhada online não é paga. E a receita perdida por downloads ilegais de filmes, programas de TV e música chega a 531 milhões de libras. A nossa tecnologia de computadores nos deixa copiar tudo instantaneamente. É assustador, é um novo mundo. Um novo mundo a se descobrir e talvez levem décadas, talvez séculos, para sabermos onde isso vai terminar. A internet ameaçou a forma como qualquer indústria tradicional baseada em informações e comunicação faz negócios. Mas essa mudança dramática envolve mais do que roubo e pirataria. Ela também envolve a forma como a internet parece estar se mantendo verdadeira aos seus ideais de nivelamento anti-autoridade. A concepção essencial da rede, a capacidade de compartilhar informação global instantaneamente e quase sem nenhum custo adicional dos intermediários, dos agentes, dos editores, dos donos de jornais, permite as pessoas se conectarem diretamente umas às outras de forma que todas podem ter um público ou seguidores. Nesse admirável mundo novo conectado, você não precisa ser ninguém para ser alguém. Quando a internet surgiu, um mundo novo se abriu, porque ela lhe dava o direito de se tornar editor, coisa que não existia. Havia apenas algumas fontes discretas, que eram os editores do mundo. Posso ir aqui, ali, e você estava limitado. Agora, alguém com um iPhone pode postar um vídeo, fazer uma transmissão através dele e se conectar a outra pessoa. Qualquer um com os meios de comunicação através de um computador pode ter acesso em potencial a qualquer pessoa. Usar conteúdo gerado é um jargão para essa revolução criativa. É estimado que 1/5 do material que se encontra na internet hoje em dia é conteúdo criado por amadores. Toda a vida humana e animal está lá. Um dos maiores distribuidores é o YouTube, um site que permite às pessoas colocarem vídeos online. Isso quer dizer que todo mundo tem a chance de ser visto. Eu acho que no passado, os modelos tradicionais viviam da escassez, o que eu não acho que seja saudável para a sociedade. Poucas pessoas